Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Se você não me conhece, eu sou a Tina. Começando aqui o vídeo, passando por um cantinho muito especial, que eu gosto muito, um cantinho assombreado, com algumas suculentas. No vídeo de hoje eu quero dar uma dica necessária para quem quer cuidar do colar de pérolas. Mas antes vou dar uma passadinha aqui e mostrar alguns replantes que eu fiz. Eu fiz o replante da Tradescantia variegata. Olha, ela é branquinha com verde. Mostrando aqui mais um pouquinho desse cantinho que eu gosto muito. Porque nós cultivadores sempre temos algumas espécies diferentes, cantinhos diferentes. Cantinhos com sol, cantinhos com sombra. Tudo para que as nossas plantas se adaptem e cresçam bonitas. Meu coração emaranhado, variegata. Passando aqui um pouquinho. Aqui uma cuia da Delosperma que eu fiz há pouco tempo. Olha como é bonita. Mas às vezes o replante é necessário. Aqui algumas folhagens que eu tenho. Algumas compradas, algumas ganhadas, trocadas. E aqui uma bela cuia do colar de melancia. Tá bem gordinha, bem recheada. Vou deixar aqui uma foto para vocês verem bem de pertinho como se assemelha a melancia. Olha, é igualzinha, gente. Mas esta suculenta, aqui no meu cultivo, ela não é muito exigente. Cresce bastante. Porém, é uma suculenta que precisa um pouco mais de hidratação. É bem facinho de cultivar ela. Deixo apenas na claridade. Em compensação, eu vou mostrar o meu colar de pérolas. Uma pequena manutenção, uma dica para melhorar um pouquinho mais ela. Olha que belezinha. Eu sempre fico de olho porque apareceu esses dias com tanta chuva e plantas que exigem um pouco mais de umidade, apareceu algumas lesmas. E eu vi ela em cima de algumas plantinhas. Olha, a dica que eu dou para vocês, olhem esta cuia. Fica aqui na claridade e também pega a chuva. Porém, observando, eu encontrei uma bolinha escura, que já é sinal de podridão. Olha. Porque ela fica pegando chuva. Achei mais algumas casquinhas aqui, soltas. E vou mostrar então, olha, mais uma casquinha solta. Então, para o cultivo desta suculenta, é a adaptação do ambiente, do seu substrato. E aqui eu estou cultivando ela na claridade, mas com rega abundante. Ultimamente tem sido a rega da chuva, porque chove muito. E às vezes eu observo que se elas estão murchas, é porque com certeza a raiz não está no substrato. Olha, uma bolinha podre.
Às vezes é alguma bolinha, alguma folhinha, essas bolinhas são folhas, que cai e fica lá. Eu nunca consegui fazer a propagação por folha, por bolinhas. Vou mostrar então para vocês a manutenção. À medida que ela vai crescendo, essas folhas, essas bolinhas, ficam pesadas. Ou quando a gente mexe, esses ramos é que eu coloquei elas para cima. São essas hastes. Uma parte fica pendurada. E à medida que ela fica pesada, ela vai se soltando do substrato. Porque aqui, com a chuva, o substrato fica muito... ele vai compactando. Embora eu coloque um pouquinho de casca de arroz, um pouquinho de perlita, mas no geral ela gosta de um substrato mais úmido, aqui para mim. E como ela vai soltando, de tão pesada que ela vai ficando, e o substrato vai compactando, de tempos em tempos eu tenho que preencher a cuia com um pouco mais de substrato. Porque senão a raiz fica exposta. E ao ficar exposta, ela vai murchando. Ela não tem força. Além de não ter força, ela não vai estar plantada se a raiz está fora do substrato. Então, por esse motivo, esses buracos vazios que eu vejo, que é onde ficou compactada, tá vendo aqui os buracos, ó, uns espaços? Tem bastante espaço entre a planta, entre o colar e o substrato. Então, eu faço um leve preenchimento com o substrato. Nesses buraquinhos, ó. É muito fácil. Por isso eu tenho deixado ele em um local um pouco mais baixo, para que eu possa estar olhando. O ideal é que as raízes estejam sempre cobertas, porque com o peso ela vai puxando, as raízes vão saindo. Olha o tamanho dessa. Então, o que eu faço? Pego uma colherzinha com substrato e vou preenchendo. Não tem problema nenhum se o substrato cobrir um pouco as folhas, ou seja, se o substrato cobrir um pouquinho das bolinhas. Não tem problema nenhum. Então, fica essa dica para vocês. Se gostarem, deixe o joinha, compartilhem, se inscrevam no canal. Espero que a de vocês fiquem bonitas. Tchau, pessoal!